Jesus, a paz do Senhor. Vocês estão bem? Glória a Deus, eu também estou bem. Estamos animados aí para seguir nesse caminho aí sobre oração, algo tão importante para nós, irmãos, que a gente ainda, creio que a gente ainda está caminhando muito vagarosamente nesse tema, e eu creio que após esse tempo, não só aquilo que tem sido ministrado aqui nas quintas-feiras, mas também as próprias ministrações no domingo, eu creio que vão complementando coisas que nós temos trazido, né? Temos ministrado aqui nas quintas-feiras. Você está animado por isso? Amém, irmão? Glória a Deus. Nós falamos na primeira quinta-feira, e a Michela também reforçou alguns pontos na quinta-feira passada, né, a respeito do porquê orarmos, qual a necessidade de nós estarmos orando, mas também qual a base, como devemos orar, né? Muitas vezes, como eu falei, até relembrando um pouco daquilo que a gente falou, mas na primeira quinta eu falei sobre a questão, às vezes, não era nem a pessoa orar ou não, mas é a forma de orar, né? Muitas pessoas, até hoje, irmãos, elas infelizmente não obtêm muitas das suas orações porque oram errado. Oram desalinhado com a palavra, oram porque pedem coisas que não estão disponíveis para elas, ou não é da dispensação que nós estamos vivendo, né? E quando nós entendemos, irmãos, que a chave da oração está na sua palavra, está na utilização do nome de Jesus. O nome de Jesus é quem nos dá o acesso, é quem nos dá a autoridade para que nós possamos receber aquilo que oramos. Amém? Então, muitas vezes, como eu disse, nós temos orado, irmãos, e não temos vivido aquilo que nós temos declarado. Quando, na verdade, quando nós entendemos o princípio da oração, entendemos que a palavra está totalmente atrelada como uma base, um alicerce para que nós possamos orar. Quando nós entendemos tudo isso, irmãos, e praticamos nesse nível, nesse entendimento, nós rapidamente obtemos aquilo que temos declarado. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência. Nós vamos falar hoje especificamente sobre os tipos de oração. Amém? Nós, com a base que nós temos no Rema, nós entendemos que existem 8 tipos de oração. Nós vamos falar rapidamente sobre esses tipos de oração, mas antes eu quero até compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor foi trazendo a minha memória nesse tempo. Há alguns anos atrás, antes mesmo, quando eu estava no processo de migrar para o Verbo da Vida, né, eu já compartilhei com vocês há um tempo atrás que eu nasci num lar cristão, embora com 3 anos esse lar foi desfeito, meus pais se separaram, mas eu continuei congregando na igreja junto com a minha mãe, não na intensidade, na vontade que ela e eu desejávamos, né? Na verdade, eu não desejava, porque eu queria correr de igreja por conta da ideia errada que eu tinha de igreja, porque igreja era o sinônimo de acordar cedo no domingo, né? Nós morávamos bem distante da igreja onde a gente congregava, e eu levava, em média, ali 1 hora e meia, mais ou menos, para chegar na escola dominical. E a escola dominical, se eu não me engano, começava às 8 da manhã. Então a gente acordava bem cedinho no domingo, fazia todo esse trajeto para a escola dominical, tinha um culto da manhã, saíamos da igreja por volta de meio-dia para vir embora, chegar 1h30 em casa. E muitas vezes voltar ainda para o culto noturno. Essa era a nossa rotina de domingo. Então, irmãos, eu como criança, para mim aquilo ali era... vamos para a igreja. Até que eu sei que eu fui, e muito do que eu vivo e do que eu vivi nessa época foram sementes que foram plantadas no meu coração e que me ajudaram a me manter no caminho. Amém? Mas naquele tempo, quando a gente é criança, às vezes a gente não está administrando, não está entendendo muito bem as coisas, e a gente só simplesmente reage àquilo que a gente está vivendo. E aí, naquele tempo, depois de um tempo, por volta em 2001, eu comecei a congregar no Verbo da Vida. Mas ainda assim, entre 2001 e 2002, eu participei de uma programação, na verdade, chamada... o nome da programação, que era ligada a essa minha antiga igreja, era chamada de Encontro com Deus, né? E tem uma série de questões, enfim, que eram até sigilosas, tinham todo um
para ninguém saber, ninguém podia falar, senão parecia que era maldição da antiga aliança vir sobre você. Era uma coisa assim bem, né? Mas nada mais era, irmãos, do que um tempo de consagração mesmo, que a gente passava ali naqueles dias. Era um final de semana, se eu não me engano, 3, acho que chegava a ser 4 dias, porque eles aproveitavam o feriado. Nós íamos para um sítio, nesse sítio, irmãos, uma das coisas que a gente nem podia falar uns com os outros. Só no último dia que a gente podia falar. A gente tinha que ficar em silêncio para poder ouvir a Deus. Então, eu passei naquele período, né, e a gente fomos expostos a muitas mensagens. E uma das coisas que me marcou foi se eu não me engano, eu não me lembro agora a nação exatamente, mas eu acredito que ele é de nascença nigeriana. E ele foi falar sobre oração, irmãos. Eu nunca esqueci aquele ambiente que eu vivi. Ali eu fui batizado no Espírito Santo, em 2001, 2002. Recebi o batismo no Espírito Santo. Eu me lembro até do rapaz que orou por mim no dia. Se eu não me engano, foi a primeira vez que eu caí também no Espírito, foi naquele dia. E eu me lembro, irmãos, teve um tempo que nós estávamos intercedendo por algumas pessoas. E eu me lembro de uma atmosfera, irmãos, algo tão absurdo assim da presença de Deus em manifestação que eu nunca vivi antes, nem nos tempos de Verbo da Vida, em nenhum outro lugar. Mas o que eu percebi ali, irmãos? Eram pessoas que nós fomos sendo estimulados a chegar nesse ápice, sabe? Então não era algo que a gente simplesmente chegou ali, vamos orar, sabe? Como se fosse um protocolo, uma obrigação, como se fosse algo, como se fosse apertar um botão e do nada a gente começava a orar. Não, nós recebemos ministração, fomos inspirados a orar, começamos, todo mundo já tinha sido batizado, que não era uma coisa condicional, digamos assim, todo mundo que estava ali foi batizado, quem não era ainda. E quando nós começamos a interceder, irmãos, começamos a orar em outras línguas, eu falei, meu Deus, comecei a aprendi hoje, já estou orando, já estou intercedendo. E aquele ambiente, irmãos, foi crescendo, e eu me lembro que foram horas, não foram 10, 20 minutos, não. Foram horas orando. E eu me lembro, assim, algumas cenas de uma pessoa, de um jovem, naquela época eram muitos jovens que estavam nessa programação. E eu me lembro de um jovem encostado, assim, na parede, e ele estava muito tempo encostado naquela parede, assim, só assim encostado, sabe, com o rosto. A ponto, quando ele levantou, eu vi que a parede estava molhada, assim, de tantas lágrimas que ele chorou naquele tempo. Por que eu estou te contando tudo isso, irmãos? Porque para que a gente viva a plenitude daquilo que a gente pode experimentar em oração, vai exigir de nós uma postura diferente. Não dá para a gente simplesmente achar, como eu falei, de chegar e apertar um botão e as coisas começarem. Não, vai ser assim. Não, nem sempre. Às vezes pode até Deus se manifestar dessa forma. Mas existe um lugar, irmãos, em Deus, que ele é acessado com um nível de entrega diferenciado. Que não dá para acessar de uma forma preguiçosa e contra o tempo. É um nível de entrega onde a gente não está ali no controle, sabe? Exatamente como aquela passagem da visão onde no tempo onde você vai avançando, a água vai subindo até o ponto de você perder o controle. É um pouco disso, irmãos. Eu vivi nesse tempo, foi essa transição de ministérios, eu vivi uma época que hoje a gente está vivendo algo parecido, né? Mas naquela época a gente eram chamados apaixonados de Jesus, né? Então, inclusive até uma das expressões era adoração extravagante. Não sei se você já ouviu isso. Então você tinha ministros de música que hoje são similares aos alguns que a gente tem hoje, mas eles tinham uma pegada diferente, irmãos. Que eu vou ser bem sincero, nem os de hoje têm do mesmo jeito que era, embora é bem parecido. Eu me lembro de cultos onde o ministério de música ficava numa canção só. Né? Um dos grandes expoentes dessa época era o David Keelan. Né? Não sei se você já ouviu falar dele, mas as músicas dele sempre falavam sobre paixão, sobre fogo, sobre desejo. Às vezes a gente ficava até meio assim, parecia que... tanto que era brincadeira, era os apaixonados de Jesus. Né?
Mas é esse movimento que houve nas igrejas, irmãos, eu só citei o David Keelan, mas tem o pastor Antônio Cirilo, tem vários que a gente poderia citar aqui. Mas esse movimento que houve na igreja, de uma forma geral, ela avivou dentro da igreja esse nível de entrega em adoração. Né? E a oração e a adoração elas estão muito conectadas. Existem os tipos de oração que nós vamos tratar aqui, e uma delas é a oração de ações de graças, que tem a ver com adoração, com louvor. Mas voltando, esse movimento ele trouxe isso de volta. Né? Hoje nós temos o Alessandro Vilas Boas, temos outros cantores, outros ministros de Deus. Mas, irmãos, eram programações assim, de 8 horas, 10 horas, 12 horas. Eram cultos que pareciam intermináveis. Para quem não estava envolvido, era monótono. Quando eu comecei, né, e aí eu vou compartilhar, eu estou contando um breve histórico aqui, só para respaldar algumas coisas, mas quando eu comecei, eu me lembro que quando eu realmente tive esse encontro com Deus, digamos assim, minha vida foi mudada, não que eu não tivesse comunhão, não que eu tivesse relacionamento, mas assim, de fato uma entrega diferente, a partir desse evento, principalmente, né? Quando eu tive esse movimento, quando eu participei disso, eu me lembro que eu não gostava, por exemplo, dos cultos, porque os cultos as músicas eram zinários, eram hinos da harpa, então era uma coisa muito monótona para mim. Eu nunca fui muito fã daqueles corais lá, coral de varões, coral de varoas e tal, aquelas músicas assim quase... Então para mim aquilo ali eu falei, nossa, eu não vou congregar, não gosto disso aqui não. Não é possível que é isso. Então quando veio esse movimento, e aí ao mesmo tempo eu falei, nossa, agora também a gente precisa ficar repetindo, né? E era uma coisa, tinha uma música, eu até me lembro, estou tentando lembrar da música aqui agora, mas não está vindo na memória, mas eu me lembro que a música era tipo 14 minutos com uma frase só. Era uma frase, ela repetia. Tinha uma música até que era Só Jesus, do Ronaldo Bezerra, se eu não me engano. Ficava G, aí subia, depois voltava. E ficava ali. Mas, irmãos, você pode pensar assim, poxa, pastor, mas você tinha que ver a igreja como reagia. Mas aí você fala assim, é a música? Também. É o louvor? Também. É o ministro? Também. Mas era um movimento que tocou a igreja. Era algo que a igreja percebeu e a igreja desejou viver aquilo. E o que eu quero te dizer, irmãos, isso não precisa ser algo que vá... Esses movimentos não precisam ser algo que vai acontecer com a igreja brasileira como um todo. Nós podemos ter experiências nesse nível aqui na nossa igreja. Independente do que acontece fora, independente do que está acontecendo, se está tendo escândalo na igreja A, na B, se a C está vivendo um avivamento ou não, nós podemos viver essas experiências aqui, no nosso dia a dia, nas nossas programações. Nós tivemos gotas em alguns cultos aqui, né? Situações onde, momentos e dias que a gente não teve nem ministração da palavra. Porque foi uma glória tão grande, uma presença tão grande manifesta, algo tão maravilhoso que a gente ficava com medo de se movimentar. Porque parecia que a gente ia ferir aquilo. Entende? Mas o que é isso, irmãos? Isso é a consciência da presença. É a consciência de uma manifestação. A manifestação ela traz um aumento de consciência. Mas nós precisamos ter essa consciência independente da manifestação. Você entende? É você entender que esse ambiente, por exemplo, aqui, irmãos, ele se torna santo porque nós estamos aqui. E o Espírito está aqui conosco. Amém? Ele não é santo por si só, mas pelo fato de estarmos aqui reunidos, ele se torna um ambiente onde nós devemos ter muito cuidado, muito zelo. Antigamente, irmãos, eu me lembro que isso não é muito atrás, em muitos lugares ainda é assim, mas de uma forma até muitas vezes religiosa e não com esse entendimento, você não podia nem se movimentar de qualquer jeito no templo. Você tinha que entrar quietinho, sentar, fazer essa oração e era inspirado até que você orasse de joelhos antes de fazer qualquer coisa, por conta da seriedade, do temor que se tinha. Com o tempo as pessoas foram repetindo aquilo, mas sem o entendimento, simplesmente por conta de uma prática religiosa.
mas o temor não existia mais. Por quê? Acabava de orar, ficava conversando lá atrás. Acabava de orar, ficava conversando com o vizinho. Então não existia o temor, existia a religiosidade. E aí, com isso, ao mesmo tempo veio uma geração que atacava essa religiosidade. Só que aí veio o quê? A irreverência. Ah, não precisa mais ajoelhar. Por que não? Não precisa mais levantar as mãos. Por que não? Ah, porque Deus sabe como eu estou, Ele conhece meu coração, o que importa é quem... Não, irmãos, Ele quer ver sim. Ele quer ver rendição, sim. Ele se importa com isso, sim. Existem seres que estão constantemente diante dele declarando santo, santo, santo. Pessoas, seres viventes que estão adorando a ele constantemente, irmãos. Você acha que eu e você não devemos o adorar? Não devemos ter a mesma postura? É claro que sim. Então, muitas vezes, como eu falei, a gente, na dispensação, digamos assim, de romper, nesse tempo de querer romper com os padrões, com a religiosidade, nós estamos nos tornando irreverentes. E aí a irreverência, irmãos, ela repreende, ela afasta o temor. E quando você afasta o temor, você não reconhece mais a presença. E quando você não reconhece mais a presença, você está vazio, você começa a se sentir como alguém que não tem responsabilidade com Deus, que não tem compromisso com Deus, porque você já não tem mais a consciência. No domingo eu falei sobre isso, sobre a questão de se uma presença ela nos inibe de cometer algo errado e a gente não tem essa consciência de fazer isso quando nós estamos sozinhos, é porque, na verdade, nós não estamos considerando a presença de Deus, a presença do Espírito dele em nós. Porque se considerássemos, irmãos, é como se eu deveria ter mais temor do que eu tivesse diante da minha esposa. Eu deveria ter mais temor sozinho do que quando eu estou na presença dos meus familiares, dos meus líderes. Mas nós, às vezes, só temos essa consciência porque tem alguém físico. Alguém que a gente está olhando fisicamente. Mas quando nós temos uma vida de oração, irmãos, isso é avivado dentro de nós. Isso é crescente dentro de nós. Você não vai mais entrar no seu carro e vai botar uma música do mundo, porque aquilo vai constranger você. Você vai querer ouvir algo que você possa ir declarando a palavra, declarando não só declarando a palavra sobre a sua vida, irmãos, mas você declarando palavras que vão exaltar quem é Deus, quem é Cristo na sua vida. Palavras de adoração, declarações, irmãos, do seu jeito, não como uma coisa robótica, mas Senhor, eu te amo, eu te adoro, que independente do que aconteça, eu estou contigo. Você está entendendo, irmãos? É uma consciência que vai aumentando dentro de nós e você não vai mais permitir que coisas erradas permaneçam com você. Isso fica até mais fácil a viver uma vida em santidade. No domingo, né, na administração de domingo, eu até não consegui falar com esse meu amigo, mas depois eu vi no grupo lá, ele até me ligou e eu não consegui atendê-lo, mas eu tenho um grupo de amigos, irmãos, que eles fizeram parte da minha fase de ensino médio. E assim, o que eu quero... Vou compartilhar algo para vocês assim, para trazer esse entendimento. E aí um deles ouviu a ministração de domingo sobre a presença, sobre a questão, e assim, tudo aquilo que eu falei, principalmente no início, né? E aí ele até falou no grupo, nossa, não sei o que, até teve que falar com o Felipe, poxa, a ministração dele foi maravilhosa, e botou lá no grupo, para o pessoal do grupo assistir, né? Aí eu falei, olha o nível de responsabilidade, irmãos, né, que a gente às vezes está lidando. E aí eu estou te falando tudo isso porque nesse tempo, o tempo que eu vivi com eles era um tempo onde eu estava ali no limite entre pisar no mundo e ter uma comunhão com Deus verdadeira. E eu me lembro que assim, eram muitas coisas, a gente vivia muitas coisas, fazia muitas coisas, mas assim, eu sempre tive o temor, mesmo estando naquela fagulha só, muitas vezes, mesmo às vezes não tendo uma vida de oração ativa. E foi nesse tempo onde eu me aproximei do verbo da vida, onde eu comecei a me achegar para a palavra da fé.
E eu me lembro que pouco tempo depois, um ou outro foram se convertendo, foram começando a se envolver com o Senhor. Infelizmente, alguns se desviaram depois, quando a gente se formou. Mas, assim, eu sei que a palavra está lá, sabe, irmãos? E quando eu vi a reação deles, eu falei, meu Deus, olha só que responsabilidade. Né? Para eu não estar falando bobeira, para não estar vivendo de qualquer forma. Né? E quando eu olho para tudo isso, eu penso, como é sério a vida que a gente precisa tomar. Não só no nosso secreto, no nosso individual, mas na nossa vida pública também. Porque muitas vezes a gente acha que tá tudo bem, porque você está num ambiente onde as pessoas não estão te vendo, mas às vezes acontecem links como esse. Aí você está lá no grupo falando um monte de bobagem, e daqui a pouco tem lá uma ministração sua. Aí você, puxa vida. É difícil, né? Mas assim, quando eu vi, e eu falei assim, não, glória a Deus, porque todas as vezes, e eu nem participo mais direito do grupo, mas todas as vezes que eles colocam alguma coisa meio fora assim, alguma coisa meio, digamos assim, meio que passa do ponto, né? Eles não, gente, não vamos mudar o assunto, porque o Felipe tá aí, Felipe é pastor, Felipe não pode ficar vendo essas coisas, não. Então eu não reprimendo, não reprimo nada, nem sinalizo nada, nem para tirar, nem para falar assim, ah, não, pode deixar. Porque eu acho importante isso, irmãos. Porque demonstra que eles consideram o que eu valorizo. Por que eu também estou dizendo tudo isso? Né? Estou caminhando por isso aqui, foi a direção que Deus me deu para esse início. Para que você considere até mesmo ambientes onde, em tese, você não precisa ser um cristão. Porque muitas vezes você desarma, porque você está num ambiente de amigos, onde você não tem nenhum vínculo com a igreja ali. E aí você dá uma desarmada, aí você já fala uma besteira aqui, fala uma brincadeira inconveniente ali. Irmãos, e o Espírito Santo está lá ainda. A presença está lá ainda. Você pode até não estar considerando, mas ele está lá ainda. Então, tenha consciência perpétua, o tempo inteiro. Como eu falei no domingo, Smith Wigglesworth, ao ser questionado sobre quanto ou quando ele deveria orar em outras línguas, ou qual tempo que ele tinha para isso, ele falava o tempo inteiro. Eu estou no carro, eu estou no trabalho, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou andando para lá, eu estou andando para cá, eu estou aqui orando em outras línguas. Por quê? Porque minha vida depende disso. Irmão, oração é uma questão de dependência. Nós dependemos disso. Nós dependemos de comunhão. Nós dependemos dessa consciência. Nós dependemos da manifestação da presença. Nós dependemos dessa conexão com o Espírito. Você tem um pai, você tem alguém ali pronto para te inspirar, para te instruir, para te aconselhar. E eu e você, irmãos, precisamos desse conselho, dessa inspiração constantemente. Então, tome cuidado com as suas associações. Tome cuidado com os ambientes onde você está entrando. Muitas vezes a gente tem, na ânsia de não querer constranger, a gente tem se moldado a ambientes que não são adequados para nós estarmos. Você e eu precisamos ser luz onde chegarmos, irmãos. Nós precisamos, muitas vezes, infelizmente, para as pessoas, contrariá-las com o nosso procedimento, com a nossa postura. Por quê, irmãos? Porque senão eu e você estaremos reprovados diante de Deus. Eu e você estaremos vivendo uma vida de fachada e por hipocrisia. Eu preciso ser o mesmo, irmãos, não porque eu sou pastor, mas porque eu sou crente. Eu sou filho. Eu tenho comunhão com o Pai, então eu preciso ser o mesmo aqui, eu preciso ser o mesmo no trabalho, eu preciso ser o mesmo na minha família, eu preciso ser o mesmo até quando eu estou sozinho. Você entende isso, irmãos? Então, tenha consciência da presença, tenha um nível de relacionamento com Deus, onde você vai entrar nesses níveis que eu comecei a falar aqui com vocês. Irmãos, foram experiências marcantes que eu vivi naquele lugar. E como eu falei, eu nunca mais vivi. Aí você vai perguntar, pastor, por quê? Porque aquele lugar lá era especial, o sítio era maravilhoso, era especial.
vou te falar, vou te confessar a minha falha. Eu nunca me expus naquele nível. Eu nunca me entreguei mais naquele nível. Então eu preciso buscar mais. Eu não quero viver mais no nível que eu estou vivendo. Tá bom, tenho vivido coisas maravilhosas em Deus, mas eu quero mais, irmãos. Eu quero experiências ainda mais profundas como daquele dia. Eu quero experiências onde eu não vou ter mais controle do meu tempo. Porque, irmãos, às vezes, eu falando dessa forma, você pode pensar assim, nossa, pastor, não sei o quê. Irmãos, a maioria de nós, às vezes falamos, mas a gente não vive isso. Falamos e nos enganamos, achando que estamos enganando os outros, dizendo que somos aqueles caras da oração. E não somos. Eu não preciso ser um Benny Hinn, que ora horas e se perde do tempo, da vida. Eu tenho compromisso com a minha família, compromisso com a igreja, compromisso com o trabalho, mas eu preciso cada vez mais, irmãos, destinar tempo, mais tempo mesmo, para essa entrega. E às vezes, irmãos, na nossa agenda a gente tem tempo para tudo. A gente encaixa tudo, mas a gente não consegue encaixar um tempo de qualidade com o Senhor. Amém, irmãos? Você está comigo? Amém? Então eu quero falar alguns tipos de oração com você. Na verdade, os 8 que nós citamos aqui, né? O que eu quero primeiro, antes da gente entrar em cada um deles, explicar que assim, a forma que nós utilizamos para citamos é mais com o objetivo de estudo. Porque muitas vezes a gente fica tão preso com as nomenclaturas que parece que a gente vai começar a orar e vai falar assim, Senhor, eu vou fazer agora uma oração de petição. Então, Pai, vem aqui te pedir, tal. A gente não pensa assim. E algumas vezes nós vamos começar de um jeito, fazer um outro tipo de oração, emendar em outra. Mas é importante nós estudarmos para que a gente possa ter a dimensão, até mesmo dos exemplos bíblicos, para que a gente possa ter a dimensão de que maneira nós estamos orando e de que maneira nós devemos buscar a Deus. Né? Por exemplo, um dos primeiros, né, e talvez o mais utilizado por todos nós, é a oração da fé, muito chamada também de oração de petição. É a oração onde nós fundamentamos algo na palavra e devemos, né, fundamentar algo na palavra e declarar isso pedindo, solicitando, clamando a Deus por aquilo. Então eu chego, por exemplo, e falo, Senhor, eu creio que a tua palavra me garante isso. Eu trago isso para manifestação na minha vida. Eu quero viver isso. Então eu declaro, em nome de Jesus, isso está acontecendo na minha vida. Então, por exemplo, um dos exemplos que a gente tem, está lá em Marcos 11, 23, não precisa abrir, eu vou só sinalizar para você, para a gente ganhar tempo aqui. Diz assim, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Olha o 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Amém, irmãos? Então, a oração de petição, a oração da fé, ela tem essa característica, irmãos, de você declarar algo, estabelecer algo, baseado na palavra, crendo que você já recebeu. Amém? Blindando a sua mente, né? Como o próprio apóstolo Tiago ele fala, que quando nós pedirmos algo, nós devemos pedir com fé, em nada duvidando. Amém? Então, você e eu precisamos sempre ter esse caminho. Primeiro, entender a nossa demanda. Qual a demanda que você tem? Ah, pastor, eu estou com uma demanda aqui de uma enfermidade que está me afligindo. Então, o que nós precisamos? Fundamentar a nossa cura, nesse caso específico, o quê? Textos bíblicos que respaldem a nossa cura. Então nós vamos ler lá Isaías, nós vamos lá ler o texto do apóstolo Pedro, pelas suas chagas nós fomos sarados. Nós vamos respaldar a nossa confissão na palavra. Amém? Depois nós devemos fazer o quê? Pedir a Deus. Ah, mas Deus, ele não sabe. Deus sabe, irmãos, mas ele precisa que você confesse. Ele precisa que você dê voz a isso. Por quê? Aquilo que você fala tem poder. Aquilo que você confessa, aquilo que você profere tem vida. E se você não der voz, a boca de Deus nessa terra somos nós, irmãos. Nós precisamos dar voz. Nós precisamos falar. Oração vem de falar, irmãos.
Às vezes a gente tem orado muito no pensamento, achando que está orando. Isso não é oração. Isso é meditação. Oração no pensamento é meditação, irmãos. Oração tem oratória. Orar, falar. Nós precisamos declarar, precisamos falar, precisamos pedir nesse caso, precisamos confessar como nesse caso. Mas nós precisamos declarar, irmãos. Então, assim, primeira coisa, vamos romper aqui com uma das barreiras. Vamos tirar essa ideia de que ficar orando com a mente. Amém, irmãos? Oração tem voz. Oração tem declaração, tem confissão, tem proclamação. Então você não deve orar com o seu pensamento. Você pensa, medita na palavra e declara a palavra. Amém? Então, vamos lá, voltando. Você identificou a sua causa, você creu através da base que você buscou para dar, né, estrutura para aquilo que você está confessando. Você de fato confessa, de fato pede. Amém? E depois você quer fazer o quê? Crer que recebeu. Amém? Pastor, crê que recebeu, mas é claro que eu creio que recebi. Mas muitas vezes nós não cremos, irmãos. E muitas vezes esse é um dos pontos onde a gente mais perde aquilo que nós temos almejado. Por quê? Nós cremos, né, olhamos para palavras, acreditamos nos versículos que nós separamos, acreditamos que Deus é poderoso para se manifestar naquilo, mas no nosso dia a dia os sintomas, as circunstâncias nos freiam. E aí a gente começa a duvidar. Então nós precisamos acreditar naquilo, irmãos. Acreditar naquilo. Eu gosto de um exemplo, é imaginar o seguinte: se você chega num lugar e tem lá, muitas vezes, irmãos, não sei se você já teve essa oportunidade, mas com certeza você conhece pessoas que já fizeram isso, que foram comprar um apartamento, por exemplo, quando ele estava ainda na planta. Já ouviu essa expressão? Então, o que é isso? É você chegar, muitas vezes, irmãos, tem lá um terreno vazio e tem lá uma estrutura de uma tenda, uma casinha, uma estrutura ali de uma imobiliária ou da construtora com alguns corretores para te apresentar um projeto. Mas fisicamente, irmãos, é um terreno vazio. Às vezes ainda cheio de mato. Quando nós tivemos a oportunidade de comprar o nosso apartamento lá no Rio, foi dessa forma. A gente chegou lá, era literalmente uma tendinha, irmãos, era uma casinha pequenininha. Nem tinha um apartamento modelo. A gente teve que ir para um outro lugar para ver o apartamento modelo. E lá, irmãos, confiamos ali todas as nossas economias, né? Assumimos um compromisso de valores altos para que a gente pudesse estar pagando sem ver nada. Confiando na construtora, confiando na empresa, na imobiliária que estava ali vendendo o empreendimento. E depois de um tempo ele se manifestou. Mas quem garantia que estava ali? Que garantia nós tínhamos ali? Nenhuma. Era só a nossa fé na empresa. E ali estavam todas as nossas economias ali investidas. Então, da mesma forma, irmãos, quando nós cremos, é dessa maneira. É você, às vezes, muitas vezes, né? Ou quase sempre, não está vendo nada, nenhum sinal aparente. Mas você está plenamente convicto, assim como Abraão, irmãos. Como eu falei, Abraão estava plenamente convicto. Eu gosto tanto dessa expressão. Plenamente convicto, não tinha uma sombra de dúvida, não tinha um espaço para dúvida. Ele tinha certeza, convicção de que Deus ia fazer. Da mesma forma, irmãos, quando você declara algo, quando você ora sobre algo, você não pode esmorecer na fé. Você não pode esmorecer na confissão. Você tem que permanecer firme. Por quê? Porque assim você vai obter a tua vitória. Obter aquilo que você tem pedido. Como eu falei, o apóstolo Tiago está lá, se você quiser depois, até ler esse texto, está lá em Tiago 1, verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supôs esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1, de 6 a 8. Então, irmãos, a palavra, ela já foi liberada. O sim do Senhor, ele já foi declarado, já foi determinado. O que nós precisamos, irmãos?
entender aquilo que foi feito por nós, entender aquilo que foi preparado para nós e tomarmos posse, irmãos. Tomarmos posse dessa verdade, em nada duvidando. É você olhar, irmãos, e você mesmo não está vendo nada, você está ali, ó, convicto. Agora, um outro sintoma de que nós estamos crendo, que muitas vezes nós estamos achando que estamos crendo e não estamos crendo coisa nenhuma, é quando a gente pede a mesma coisa várias vezes. A gente fica ali, ó, pedindo. Tem um exemplo que é bem conhecido, irmãos, que é como se você tivesse um exemplo de um pai com um filho, onde o filho ele chega, vamos supor agora em setembro, ele chega para o pai, eu quero em dezembro, no Natal, eu quero uma bicicleta. Você me dá uma bicicleta? Aí o pai fala para o filho, claro filho, te dou, no Natal você vai ter a sua bicicleta. Chega amanhã, dia 20, pai, me dá uma bicicleta? Filho, eu já te disse que eu vou te dar a bicicleta. 21, pai, me dá uma bicicleta? 22, pai, me dá uma bicicleta? Ou seja, o filho não está acreditando. Porque se ele acreditasse na palavra do pai, na primeira vez já estava feito. Então, da mesma forma, irmãos, você está crendo por algo. Estou crendo por um alívio financeiro, estou crendo por um carro, estou crendo para suprimento na minha casa. Aí eu vou chegar lá, irmãos, eu não vou ficar lá todo dia, Senhor, me dá. Por quê? Eu não estou confiando. O que nós temos que fazer, irmãos? Volto a dizer, identificar o que nós precisamos, buscar referências bíblicas que respaldam aquela nossa necessidade ou aquilo que nós desejamos. Depois, crer naquilo que pedir, de fato, crer naquilo que nós estamos pedindo e recusar-se a duvidar. É você, independente da situação, você chegar ali e ter a certeza que vai dar certo. Nesse exemplo da bicicleta, é como se, às vezes, o pai falou, tá tudo certo, e nunca mais tocar no assunto. E aí vem aquela sugestão, teu pai esqueceu. Ele não vai te dar. Quem faz isso, irmão? Satanás. Vai no teu ouvido toda hora. Você declarou isso? Ó, já passou uma semana. O sintoma tá aí, ó. Que fé é essa que você tem? Você está declarando carro, mas ó, teu pé tá na lama aí, na chuva. Era assim que a gente ouvia, irmãos. Lá na época, lá no Rio. A nossa rua não era asfaltada, era um asfalto bem meia colher, bem ruim. E a gente andava, irmãos, às vezes em dias de chuva, pisando lá. Eu sei que a gente nem reclamava, primeiro que a gente sabia que não devíamos reclamar, e segundo porque a gente sabia que tinha irmãos com uma situação muito pior do que a nossa, que era um lamaçal mesmo que ficava com chuva. Mas, irmãos, eu me lembro até hoje, a gente indo para a igreja e a gente declarando, pai, obrigado, porque é menos um dia que a gente vai a pé para a igreja. O nosso carro está chegando. E aí eu já quero entrar nesse próximo ponto, irmãos. Nós precisamos regar a nossa oração com ações de graças. É você, irmãos, você perceber que você vai muito mais executar esse tipo de oração, que é a oração de ações de graças, de louvor, de adoração ao Senhor, muito mais do que a oração de petição. A oração de petição é uma vez. Eu pedi, creio que recebo e acabou. E o que eu faço a partir de agora? Senhor, vou dar um exemplo para você. Eu creio por um carro novo. Pai, obrigado pelo meu carro novo. Amém? Aí eu estou crendo. Obrigado, Pai, porque todas as necessidades são supridas. Eu não estou buscando isso com todo o meu coração, mas isso é importante para mim. E eu creio que o Senhor é capaz de promover isso na minha vida. E, irmãos, eu não vou chegar amanhã e vou pedir um carro novo. Eu vou chegar, Senhor, muito obrigado pelo meu carro novo. Obrigado porque o Senhor é fiel em todas as suas promessas. E eu, quando eu orei, eu criei que recebi. E vai se manifestar. Dia seguinte, obrigado, Senhor, porque cada dia mais está próximo o dia que eu vou ver meu carro novo. Cada dia mais está chegando o grande dia que eu vou buscar ele. Passou mais um dia, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou mais convicto hoje do que ontem. Eu tenho mais certeza hoje do que ontem. Obrigado porque, independente das circunstâncias, meu carro vai chegar. Irmãos, constantemente. Isso em todas as áreas.
Qual a sua questão? É uma questão física. Obrigado, Senhor, porque esse sintoma está indo embora. Obrigado, Pai, porque nenhuma dor vai permanecer no meu corpo, porque eu sou sarado em Cristo Jesus. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas aflições, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Irmãos, isso é constante. É você regar a sua oração com ações de graças. E cada dia mais, irmãos, você vai estar mais próximo da sua vitória. Amém? Mais próximo da sua vitória não, da manifestação da sua oração. Porque a vitória já é sua. Amém, irmãos? Então isso é oração de petição. Ela tem esse cunho de você se respaldar em algo, na palavra, confessar algo, declarar algo e você permanecer firme naquilo. Amém? E eu creio, irmãos, que cada vez mais nós vamos experimentar disso da maneira correta. Não de uma forma aleatória. Muitas vezes nós oramos assim, irmãos, só mesmo por protocolo. Mas não, irmãos, eu creio que nós vamos ter tanta fé, cada vez mais experimentando do Senhor, vivendo essas verdades, irmãos, que isso vai ser cada vez mais natural. A ponto de você começar a orar e você já rapidamente receber. Por quê? Porque a questão não está com Deus. A questão está com a gente. A questão está com o nosso nível de confiança nele. A questão está com o nosso nível de entrega a Ele, no sentido de entregar a Ele o nosso caminho, entregar a Ele a questão que nós estamos orando. Porque às vezes nós oramos, irmãos, a oração, como eu falei, uma oração da fé, a oração de petição, e depois nós pegamos o problema para a gente, queremos resolver ele. Estou confiando que Deus vai me dar um carro novo. Aí Deus não fala nada com você, só dá ok, meu filho, tá chegando. Aí você vai lá, entra numa prestação toda bagulhada, pega um carro de qualquer jeito. Foi Deus. E Deus não tem nada a ver com a história, irmãos. Aí dá um monte de problema, um monte de situação. Poxa Deus, esse é o carro que tu me deu? Essa é a situação que você me colocou? Você vai lá e quer... Olha só o processo, irmãos. O processo é o seguinte: nós buscamos e pedimos algo a Deus. Ele concede a nós. Amém? Nós agradecemos, nós louvamos a Ele por isso. A gente não pode fazer o processo ao contrário, ou o processo invertido. A gente não pode entrar em algo sem nenhuma inspiração divina e pedir: Deus, agora me abençoa para pagar. Dá teu jeito, porque eu sou teu filho. Não é assim que funciona, irmãos. Deus, ele tem o melhor negócio. Deus, ele tem a melhor oportunidade. Deus, ele tem a melhor opção para você. Ele tem a melhor opção para mim. Então, não tenta dar o seu jeito. Não tente fazer do seu braço. Busque a inspiração para que você possa fazer a melhor negociação que você pode fazer, nesse caso, por exemplo, do carro. Ou busque a Deus para você poder resolver o seu problema, mas da maneira correta. Se é uma questão de enfermidade, irmãos, é claro que você pode buscar os médicos, buscar medicações, mas busque a Deus em primeiro lugar. Muitas vezes, irmãos, às vezes eu estava ali sentindo algum sintoma, alguma dor, e a primeira sensação vou lá tomar aquele remédio. Vou lá tomar aquele medicação, que é pior ainda, né? Que é você não ir no médico buscar o aconselhamento médico, é você se medicar, automedicar, né? E ainda se lascar depois. E aí, depois de um tempo, eu falei assim: não, sabe uma coisa? Eu não vou tomar remédio. Estou com essa dor aqui, está me incomodando, mas eu creio que vai embora. Irmãos, e assim, eu não ficava, a dor às vezes estava ali martelando, principalmente dor de cabeça. Estava ali martelando. Aí eu orava. Tu acha que passava na hora? De forma alguma, estava lá. E eu falei: eu me recuso a tomar remédio hoje. E aí o Pai, obrigado porque eu sou curado. Minha cabeça não vai ficar com essa dor, não. Eu creio na tua palavra, em nome de... Está feito. Irmãos, a dor continuava, eu continuava fazendo as minhas coisas. O tempo passava, daqui a pouco eu esquecia da dor. Quando eu via a dor, tinha ido embora. Eu nem ficava ali o tempo todo: vai embora, dor, vai embora, como se tivesse um bicho ali, vai. E a gente falando: vai.
Não é o tanto falar, é o tanto de crer. Amém? Então, vamos viver nesse nível, amém? Cada vez mais profundo para experimentarmos, irmãos, desse nível de oração de uma forma eficaz em nossas vidas, amém? Um outro modo de oração é a oração de consagração, amém, irmãos? Essa é uma oração também que muitas vezes nós não oramos da maneira como convém. Porque a oração de consagração é uma oração onde nós colocamos a nossa vontade de lado. É onde nós, de fato, nos consagramos a Deus. De que maneira, irmãos? Por exemplo, quando você chega e pensa o seguinte: olha, Senhor, eu tenho esse desejo, mas eu percebo no meu coração uma inclinação da sua parte para fazer isso aqui. Eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua. Então, seja feita a sua vontade. Esse é um tipo de oração onde muitas vezes nós vamos fazer aquela oração se for a sua vontade. Sabe? A oração de petição, ela tem certeza. Ela não tem esse condicional. Aqui não é uma questão de dúvida. Na oração de consagração não é uma questão de dúvida, é uma questão de possibilidade. É você chegar diante de Deus e falar: Senhor, o meu desejo é esse. A tua palavra me respalda para isso, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver o teu melhor. Então, se for a sua vontade, eu vou seguir por esse caminho, porque eu sei que o Senhor é comigo. Você entende, irmãos? Quer ver um exemplo disso? O próprio Jesus, lá no Getsemane, que eu cito tanto aqui na igreja. Quando Jesus está no Getsemane, ele tinha um desejo, ele tinha uma vontade, e não era ser crucificado. Não era o objetivo dele, ele não estava contente e completo com isso. Como eu falei, ele pede inclusive para os discípulos orarem e intercederem por ele, para que ele não caia. O destino, irmãos, da humanidade estava ali, nessa decisão de Jesus. E quando ele chega, irmãos, ele fala: olha, eu não quero, se possível, passe de mim esse cálice. Mas olha, contudo, seja feita a sua vontade. O que o Senhor quer para mim? O Senhor quer que eu vá para a região tal? O Senhor quer que eu vá para o lugar tal? O Senhor quer que eu viva isso no meu ministério? O Senhor quer que eu experimente essa questão aqui? Quer que eu experimente essa situação? É isso? Então estou junto, vamos embora. Não é o meu desejo, não é a minha vontade, mas eu faço. E eu me consagro ao Senhor diante da sua vontade. Amém, irmãos? Então a oração de consagração ele tem esse cunho de entrega de renúncia dos nossos desejos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Naturalmente falando, o meu objetivo lá atrás, eu já até falei com vocês, era depois eu iria trabalhar durante toda a minha vida, me aposentar, ia comprar um apartamento de frente para a praia de Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro. Era o meu sonho. Mas eu sei que não vai rolar, entendeu? Não vai rolar. Independente de Osasco, não vai rolar porque eu já sei que não vai. Mas por que você, pastor, você pode fazer? Por que você não vai? Será que Deus até lá não pode fazer? Eu sei, irmãos, por quê? Porque eu já entreguei o meu desejo a Ele. Eu já consagrei, eu só estou citando para dar um exemplo, eu não estou me queixando, amém? Eu só estou citando como um exemplo para você. Mas eu já entreguei a Ele. Falei: Senhor, eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu não estou aqui para fazer aquilo que me apraz, mas aquilo que dá alegria ao Senhor. O Senhor quer que eu esteja onde? Eu vou para onde for. Amém? Então, e eu já tenho essa convicção. Tá bom, meu filho, então esquece o frio. Então eu já tenho essa convicção dentro de mim. Mas por quê? Porque eu me consagrei a Ele. Eu consagrei a minha vontade a dele. Então, assim como Jesus, irmãos, pega sempre esse exemplo. Você vai ter sempre essa condicional. Deus nunca vai impor a você. Você precisa abrir mão. Amém? Vai ter situações, se você já viveu isso, eu tenho certeza que muitos de nós já viveram, situações onde a gente queria ir por um lado e Deus estava te conduzindo para outro. E aí você teve que abrir mão para poder seguir no caminho de obediência. Amém? Então, assim como Jesus, nós abrimos mão de algo, nós consagramos algo a Deus em prol da vontade dele. Amém? Próxima oração. Oração de adoração, de louvor e adoração, oração de ações de graças. Como eu citei, irmãos,
É uma oração onde a gente reconhece quem é Deus, onde a gente exalta quem Ele é, o que Ele fez. Amém? Então isso tem a ver com um coração de gratidão a Ele. Eu não faço porque eu quero algo em troca. Eu faço porque eu tenho gratidão a Ele. Eu faço porque eu me importo com Ele. Eu adoro a Ele. Então eu chego aqui na igreja, irmãos, eu não vou fazer simplesmente, junto com o Ministério de Música, só cantar música, mas eu estou ali de fato o adorando. Então quando nós estamos dentro do na nossa casa, no nosso ambiente, e a gente está lá, Pai, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que eu tenho vivido. Obrigado, Pai, pelas experiências que o Senhor tem promovido na minha vida. Obrigado pelo suprimento de cada dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos guardado em todo o tempo. Eu não estou pedindo nada. Eu estou só reconhecendo a proteção dele. Eu estou só reconhecendo a manifestação dele na minha vida. Eu estou só reconhecendo o quão importante ele é para mim. Então nós precisamos ter, irmãos, um coração grato perante ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, a gente tem tratado isso como algo secundário. Mas já experimenta fazer algo por alguém, irmãos, naturalmente falando, não estou nem dizendo nada da parte de Deus não, mas experimenta fazer algo por alguém e essa pessoa nem te agradecer. É muito ruim, irmãos. Ah, não, pastor, eu não tenho problema com isso não. Eu não tenho problema com isso não, porque eu faço para o Senhor. Meu irmão, minha irmã, que bom que você está tão espiritualizado nesse nível. Mas eu te confesso que muitas vezes ainda me incomoda. Você fazer, a pessoa nem chegar e tipo, poxa, obrigado. Obrigado pelo seu tempo, pelos seus recursos, pela sua disponibilidade. Obrigado porque você pagou um preço por mim. Você entende, irmão? Então, a gratidão, ela tem um poder de ativar coisas na nossa vida. Aí você pode pensar, pastor, mas como assim? Você lembra daqueles leprosos que Jesus curou e eles no caminho, eram 10 leprosos, e no caminho eles foram curados. E somente um voltou para agradecer. Aí você pode pensar assim, poxa, mas Jesus não falou para eles agradecerem. E muitas vezes a gente tem agido dessa forma. Ué, mas fulano não fez isso com o objetivo de... O objetivo não era receber o obrigado no final. Ele fez porque ele quis. Já ouviu essa expressão, irmãos? Eu já ouvi pessoas falando assim, não, eu não tenho que agradecer não. Ele fez porque ele quis. Isso é problema dele. Quando é que essa pessoa vai receber de novo, irmãos? Nunca mais. Porque um coração ingrato fecha portas, irmãos. Então, quando Jesus ele chega, ele poderia simplesmente falar assim, tá certo, meu filho, que bênção e tal. Pô, vai, não peques mais, vive uma vida... Não, o que Jesus fala? Ué, não eram 10 com você? E justamente aquele que era estrangeiro, que não era judeu. Ué, não eram 10 com vocês? Cadê os outros 9? Você entende, irmãos? Isso é importante para Deus. Gratidão. Gratidão ativa coisas na nossa vida. Quando nós temos gratidão, irmãos, nós sempre vamos ter da parte de Deus uma resposta. Porque é o reconhecimento que é Ele na nossa vida. Muitas vezes nós temos incluído, inclusive não sendo grato a Deus, mas nós temos recebido um louvor que nem é nosso. Quando todo louvor e toda honra deve ser dada a Ele. O que eu faço, o que eu deixo o que eu promovo nesse tempo é porque Ele em mim. É Ele me inspirando, é Ele me dando força, é Ele me ajudando, me auxiliando nisso. Não sou eu propriamente dito, mas às vezes porque a gente tem a falta da consciência da presença, que eu falei lá no início, muitas vezes achamos o quê? Que é o nosso próprio esforço. Que é a gente que é bom mesmo. Isso em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Deixa eu te dar um toque. Você é você em qualquer lugar. Olha que profundo, hein? Guarda isso. Você é você em qualquer lugar. Você não é capacitado por Deus só para as coisas da igreja. Ah, não. Eu dou aula lá para a salinha das crianças, eu ministro na igreja, eu toco, eu faço, eu aconteço, porque Deus me inspira. Mas no meu trabalho, sou eu por eu mesmo. Não, irmãos, no seu trabalho é Deus do mesmo jeito. É Deus te capacitando do mesmo jeito.
Não é você que é bonzão, não é você que é boazona, não. Somos nós que temos a graça de Deus sobre a nossa vida, irmãos. Uma inteligência sobrenatural. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu me vi em situações que eu falei, cara, só podia ser Deus aqui no meu trabalho. Só podia ser Ele me inspirando a tomar essa decisão. Então, atribua a Deus aquilo que lhe é devido. Se é honra, honra a Deus. Se é louvor, louvor a Deus. Não puxe para você algo que é dele. Amém? Então seja grato ao Senhor. Louve a Ele o tempo inteiro. Não somente porque Ele fez algo para você, ou porque você fez a oração de petição e aí você está agora orando, agradecendo pelo que Ele promoveu, o que Ele vai promover na sua vida. Mas principalmente porque você existe. Só aí é um motivo básico para você sempre render graças a Ele. Amém? O próximo, irmãos, e não menos importante, é a oração da entrega. Essa oração da entrega, eu quero que você abra comigo lá em Filipenses 4, por gentileza. Irmãos, eu estou só pincelando muitas coisas aqui. Se você quer aprender mais sobre isso, se matricule no Rema. Amém? Você vai aprender isso aqui de uma forma muito melhor do que eu estou explicando. Amém? Oração da entrega. Essa oração da entrega ela tem um aspecto de transferência de fardo. Olha só que coisa poderosa. Em Filipenses 4, diz assim, no verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. 1 Pedro, no capítulo 5, verso 7, diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, irmãos? Então, a oração de entrega é aquela questão que você está vivendo, que você está sofrendo, e você coloca diante de Deus. Você lembra quando os discípulos eles estão sendo perseguidos, e eles, naquela oração, eles pedem a Deus para que Deus possa capacitá-los com intrepidez, com mais ousadia. E eles, como é que eles abrem como é que eles começam a oração? Ele fala, Senhor, olha o que eles estão fazendo, olha o que eles estão dizendo. Agora, dê aos seus servos mais ousadia, mais intrepidez. Ei, nos inspire ainda mais para que a gente possa ter mais força. O que isso está querendo dizer, irmãos? Ele está entregando a causa para Deus. Ele está lançando a questão para Deus. Senhor, olha, a minha questão, olha, eu estou vivendo essa dificuldade aqui e eu não quero ficar preocupado com isso, porque eu sei do Deus que o Senhor é. Então, tá contigo. Segura isso aí, porque teu fardo é leve e suave. E eu vou seguir minha caminhada, que eu creio no Senhor cuidando disso para mim. Então, essa é a oração da entrega. Muitas vezes, a gente tem atribuído algumas questões, e a Bíblia ela é muito clara com relação, por exemplo, à ansiedade. Filipenses ele fala sobre ansiedade, 1 Pedro fala sobre ansiedade, Mateus, Jesus fala sobre ansiedade. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A gente tem vivido um tempo onde as pessoas têm até mesmo pego a ansiedade como algo, bom, como uma posse. Não, porque a minha ansiedade, porque eu sou ansioso, eu sou ansiosa. Irmãos, ansiedade é pecado. Eu não sei se você entende isso, mas é pecado. Pastor, que base que você tem para dizer isso? Pedro fala sobre lançar toda a vossa ansiedade. Nenhuma é para você ficar. Toda. Mateus, Jesus fala, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ou seja, não andais ansiosos. Nós lemos o texto de Filipenses, não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma no grego, no aramaico, no hebraico, qualquer lugar, é coisa alguma, é nada. Então, irmãos, nós não devemos andar ansiosos por nada. O que nós devemos fazer, irmão, é diferenciar. Primeiro, ansiedade é pecado, ansiedade gera mal para nós, gera dano. Nós devemos ter expectativas. São coisas diferentes. Eu tenho expectativa pelo culto. Eu estava
empolgado, com grande expectativa para o culto que está chegando, para a programação, para aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Mas isso não está me corroendo por dentro, está me trazendo alegria. Você entende, irmãos? Agora, a ansiedade, ela te traz dano. Ela te faz ficar para baixo, te faz ficar preocupado, te faz ficar travado espiritualmente. Então, não deixe a ansiedade tomar conta da sua vida. Aí você pode pensar, pastor, mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou muito ansioso. Então, primeiro começa mudando a sua confissão. Você não é muito ansioso, Deus não te fez ansioso, Deus não te fez ansiosa. Então, o que nós precisamos entender? Primeiro, entender o que a palavra diz ao nosso respeito e entender que, para todas as questões que nós temos, ou que nós estamos vivendo, ou que estão diante de nós, Deus já preparou uma solução. Amém? Então eu não tenho que ficar preocupado com aquilo que vai acontecer, sendo que Deus já preparou a solução. Amém? Então, traz à sua memória versículos, textos que vão respaldar aquilo que você precisa. E voltando ao contexto especificamente da oração da entrega, é você entender que você, uma vez que você lança, não puxa de volta. Não traz de volta a preocupação para o seu lado. Muitas vezes, irmãos, a gente fala assim, não, eu creio que o Senhor vai pagar essa conta aqui. Senhor, obrigado porque eu sou próspero, não devo andar ansioso, o Senhor já declarou a palavra. Beleza. Aí passou um tempinho depois, já começa. Como é que eu vou pagar a conta? Como é que o dinheiro vai chegar? O que eu faço? Ansiedade batendo na porta de novo. O que você tem que fazer? Ações de graça. Senhor, obrigado porque minha mente é livre. Eu vou ocupar a minha mente. Como o próprio texto, na sequência aqui em Filipenses fala, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem louvor, é isso que deve ocupar meu pensamento. Então o que eu tenho que encher o meu pensamento? O que eu tenho que trazer à minha memória? O que eu tenho que ocupar a minha mente com palavras que vão trazer consolidação na minha fé, certeza, convicção, para que eu possa blindar a minha mente. Irmãos, os grandes homens, não só os homens da fé, mas homens prósperos da nossa geração, a chave de todos eles, irmão, é a forma como eles lidam com a mente deles. Nenhum deles, você vai ver que nenhum deles se sente um coitadinho. Nenhum deles fica, a minha ansiedade, porque os meus problemas, a minha isso, a minha aquilo. Todos eles trabalham a mentalidade. Tem alguma coisa aí, né? O que é isso, irmãos? A gente já tem pela palavra. Renovação da mente. É você se encher da palavra a ponto de você dominar, controlar, sabe, irmãos, e viver alheio às circunstâncias. Pode parecer muitas vezes irresponsável, irmãos, mas um crente que faz uma oração de entrega e entrega para Deus uma questão, irmãos, ele vive aparentemente como um irresponsável. É isso mesmo. Não se condene por isso. Por quê? Porque você precisa descansar no Senhor para poder, de fato, viver a experiência que Ele tem para a sua vida. Não tem como você viver preocupado, ansioso, achando que está vivendo em fé. Não é assim. Se você está ansioso e preocupado, você ainda não está crendo. Porque a ansiedade não produz fé. A ansiedade só produz medo e preocupação. Então fuja da ansiedade. Fuja da preocupação. Ocupe a sua mente com a palavra. E entrega a Ele todas as suas questões. E lança sobre Ele. Não traz de volta. Deixa com Ele. Em Mateus 11, 28, só acompanha, por favor, diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, descansa. Descansa. Na minha maior crise financeira da minha vida, irmãos, eu fui instigado pelo Espírito para descansar. Eu já não tinha mais solução, tentei dar do meu jeito de todas as formas. Estavam com uma pressão violenta nas minhas costas. E eu já citei diversas vezes e vou continuar citando. E em nome de Jesus, eu nunca mais vou viver aquela situação. Eu estava lá no sofá da minha casa e é como se alguém chegasse para mim, colocasse a mão no meu ombro e falasse assim, só descansa, meu filho. Deixa comigo. A partir daquele momento, irmãos, eu não estava mais me preocupando quem ia fazer, como ia acontecer, se alguém ia reclamar, se iam tomar alguma coisa de mim. Eu não estava mais preocupado.
Por quê? Porque eu de fato lancei diante dele e descansei. É fácil, irmãos? Não é fácil. Até você ter as primeiras experiências. Mas ouse a crer nos primeiros passos. Sabe por quê, irmão? Se você de fato confia que ele é mais inteligente que você, que ele é mais capaz do que você, quando você descansa e entrega na mão dele, irmãos, você de fato vai viver isso. Porque ele resolve. É porque às vezes a gente está atrapalhando ele com a nossa incredulidade, com a nossa ansiedade, com a preocupação, com a ansiedade que não é nossa, com a preocupação que não é nossa. Então, já começa mudando o teu vocabulário. Tira esse negócio de meu, isso, minha ansiedade, meu isso, meu aquilo. É o meu Senhor, o meu Deus, o poder que nele há, o poder que está em mim, o Espírito Santo que está comigo, ele que me ajuda, ele que me inspira, ele que me conduz. É dessa forma, irmãos. É dessa forma que nós vamos romper. Amém? Com o nível que nós estamos vivendo. Amém? Próximo tipo de oração que nós vamos falar é sobre oração entre as línguas. Nós falamos um pouco no domingo, mas eu quero só citar rapidamente para você. Eu vou só ler os textos rapidamente e depois a gente vai estar podendo falar com mais calma. Amém? Diz assim, Atos 2, no verso 1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Em Atos 8, no verso 14, diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém e Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais desceram para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes punham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Em Atos 10, no 44, diz assim: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. No 46, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Lê essas 3 passagens para respaldar algumas questões, para a gente, se você hoje tem algum tipo de dúvida, se é para você, se é para cada pessoa sobre a face dessa terra, oração entre as línguas ou não, para a gente quebrar isso de uma vez, amém? Na primeira passagem é o cumprimento do dia de Pentecostes, onde Jesus ele fala para os discípulos, para aqueles que o seguiam, para permanecer em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E eles estavam reunidos e aconteceu que, de fato, como um vento impetuoso, o Espírito Santo foi e desceu sobre todos eles, foi representado como línguas como de fogo. Então todos aqueles que estavam em Jerusalém, todos os judeus que estavam ali reunidos, foram cheios do Espírito Santo. Na segunda passagem, o apóstolo Filipe, primeiro estabelecido como diácono, depois ele estava como evangelista, pregando em diversos lugares, ele passou por Samaria e evangelizava aquele povo. Muitos aceitaram e receberam a Cristo, porém ainda não tinham sido batizados no Espírito. Então o apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles foram até lá e começaram a orar por essas pessoas, para que eles também fossem cheios do Espírito Santo. Então as pessoas em Samaria também receberam o batismo no Espírito Santo, ou seja, Jerusalém, os judeus e agora os samaritanos, o povo de Samaria. E por último, não menos importante, o Espírito Santo, a gente tem uma passagem onde o Espírito Santo ele desce sobre os gentios. Eles estavam reunidos ali na casa de Cornélio e enquanto o apóstolo Pedro ainda pregava salvação, ainda pregava sobre Jesus, aquelas pessoas foram cheias do Espírito. Ou seja, pessoas que em tese não tinham ligação ou comunhão com os judeus, no sentido de não ter uma linhagem propriamente dita que fosse digna de receber o Espírito Santo na cabeça deles. Tanto que o próprio apóstolo Pedro, no final, ele começa a falar: poxa, se eles receberam o Espírito Santo, por que a gente não pode batizá-los também? Amém? Então, aqui nós estamos vendo 3 tipos de
3 passagens que nos respaldam, irmãos, a acreditar e fundamentar a nossa fé que qualquer um de nós, qualquer pessoa, uma vez salva, ela está apta para receber o Espírito Santo, para receber o batismo no Espírito Santo e a evidência de falar em outras línguas, de orar em outras línguas. Então a oração em outras línguas é para todos nós. E quando nós oramos em outras línguas, nós edificamos a nós mesmos. Nós podemos até mesmo interceder através do nível de oração em outras línguas por pessoas. Você já teve essa experiência? Onde você está orando tanto em outras línguas, você percebe, irmãos. Você começa até a mudar aquilo que você está falando. Porque você que tem experiência, você que tem a prática de oração em outras línguas, você vai perceber que muitas vezes você não entende o que você está orando. A não ser que Deus te dê a revelação e te dê a interpretação daquilo que você está declarando, daquilo que você está orando. Mas, algumas vezes eu percebo isso, irmãos, quando eu entro num nível, principalmente quando nós gastamos um tempo de qualidade, um tempo mesmo de constância, eu percebo que eu entro num nível de intercessão. Você começa a orar e você percebe. Por quê? Porque você não só está falando de uma forma diferente, embora às vezes eu até mesmo não entendo, mas você percebe uma dor dentro de você. O apóstolo Paulo ele fala sobre essa questão dessa dor de parto. Ele usa essa tipificação para demonstrar o nível de entrega, um nível de conexão que a gente tem quando a gente está intercedendo, de fato. É uma dor como se a gente estivesse gerando algo. Amém? Eu estou pegando já até um gancho para entrar na oração de intercessão. Porque, irmãos, a oração de intercessão não é simplesmente Senhor, abençoa a Michela que está lá, guarde a vida dela. Isso não é intercessão. Intercessão ela tem uma veia intrínseca de uma conexão. Quando nós oramos por alguém, irmãos, e quando nós fizemos até isso no mês passado, eu fiz o desafio, na verdade, o estímulo para cada um de nós aqui, estávamos orando por alguém durante um tempo e no mês de agosto nós entregávamos uma oferta, um presente, alguma coisa para essa pessoa. Qual o objetivo, irmãos? Ativar em nós essa intercessão. E a gente precisa continuar com isso, olhando não só para um momento de intercessão, mas a gente tem isso como uma prática na nossa vida. Da gente poder ter a percepção da necessidade do próximo sem o próximo abrir a boca. Esse é o objetivo. Então, a oração entre as línguas ela vai nos gerar uma sensibilidade maior com as coisas do Espírito. E além de nos inspirar a orar como convém. Porque aquele que ora em Espírito, ora de fato. Ele tem uma inspiração para orar de acordo com aquilo que está no coração de Deus. Porque o Espírito Santo, ele sonda o coração do Pai. E através da oração entre as línguas nós temos essa conexão ativada em nós. Amém? Judas 1:20, só para reforçar o que eu estou falando, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Amém? Então, a oração no Espírito Santo, ela edifica a nossa fé. Então, quando nós estamos reunidos, irmãos, toda vez que nós estamos aqui no nosso dia a dia, nós podemos nos edificar a nós mesmos, orando em outras línguas, orando no Espírito. Então, chega na igreja, irmãos, quando a gente fala assim, chega na igreja cheio para transbordar, vai orando em outras línguas desde casa. Tenha isso como um dia a dia, como um hábito, como uma prática, irmãos. E quando você perceber, isso vai ser tão fluente em você que você vai sentir falta de não orar. Todas as vezes, irmãos, que a gente está aqui no culto, quando o ministro já pede para a gente levantar, é automático eu já começar a orar em outras línguas. Automático. Óbvio que às vezes existem comandos, né, da parte de Deus a respeito de um culto específico para que a gente possa orar um pelo outro, para que a gente possa ter um momento de adoração, para que a gente possa fazer algo específico, mas no geral, irmãos, tenha isso como prática na sua vida. Vai começar um momento de oração, tá alguém orando, você tá ali, será que eu tô lá, procuro chorar? Porque isso vai te ativar, vai te conectar, vai te trazer para uma consciência da presença de uma forma diferente na sua vida. Amém? Depois a Michela pode complementar e explicar melhor na semana que vem. Amém? Mas eu quero só caminhar aqui para poder citar todas as orações, todos os tipos, né, de oração, para que a gente possa finalizar aqui. Amém? Os outros 2 tipos, né, eu falei um pouco também sobre a oração de intercessão. Como eu falei, a oração de intercessão ela tem essa necessidade de gerar esse vínculo.
né? Essa experiência que eu citei para vocês lá na época que eu estava nessa reunião. Irmãos, eu percebi, né? Cada um de nós percebeu que a gente estava orando por algo. Ninguém apresentou uma causa para a gente. Ninguém naquele dia falou assim, nós vamos orar pela África, nós vamos orar pelo irmãozinho missionário que está lá. Não, não. Nós simplesmente entramos num nível de conexão, nível de comunhão mesmo com o Espírito, que a gente percebeu aquilo que estava pulsando no coração de Deus. E eu percebi como se eu tivesse claro para mim que eu estava orando por uma pessoa naquele momento. Então, irmãos, essa intercessão ela vai ter essa conexão, amém? Com as pessoas. Ela não vai ser algo aleatório, algo solto, mas algo de fato que vai ter uma conexão com a pessoa que você está intercedendo. Amém? E os outros dois tipos de oração, irmãos, é a oração de concordância e a oração uníssona. Essas duas orações, irmãos, eu vejo que há muita confusão na igreja, né? E eu quero focar na distinção de uma da outra. Amém? A oração de concordância, para ser bem simples, irmãos, é quando, por exemplo, eu chego aqui e falo assim, olha, vamos orar pela vida do Douglas. Então eu falo, gente, concorda comigo em oração. Nesse momento você não ora. Nesse momento a Michela não ora. A Maria, ninguém ora. Por quê? Vocês vão concordar com a minha oração. Então eu vou lá, Pai, obrigado pela vida do Douglas, você vai estar, amém, Senhor, isso mesmo, que seja dessa forma. Você vai estar concordando com a oração que está sendo feita. O que é uma oração uníssona? A oração uníssona é o seguinte, é a gente chegar e falar assim, ó, gente, nesse momento nós vamos orar agora, juntos como igreja, pelo Brasil. Só que cada um vai fazer a sua oração. Então você vai orar no seu lugar pelo Brasil, eu vou orar no meu lugar pelo Brasil. E nós vamos orar juntos, mas cada um com a sua oração. Você está entendendo? Então, a diferença, ela está no quê? Na postura de quem está junto com a pessoa. Então, por exemplo, a oração em concordância, ela vai ter, por exemplo, pelo menos duas pessoas, para que uma concorde com a outra. Então, eu vou orar aqui pela igreja. Pai, obrigado, sei o quê. E eu estou junto com a Michela, orando pela igreja. A Michela não pode estar, Senhor, não sei o quê. Por quê? Senão, o que vai acontecer, irmão? Uma confusão, nem a gente vai se entender. O que já aconteceu diversas vezes, por exemplo, a gente vai orar por alguém, e aí eu, por exemplo, eu posso estar aqui orando pela Michela, aí o Douglas chega e começa a orar junto. A Michela não vai entender nem a minha oração, nem a oração do Douglas. Vai ficar uma confusão na mente dela. E aquilo que ela poderia receber da parte de Deus, ela perde. Por quê? Porque nós geramos uma confusão naquele ambiente. Então a oração uníssona não. Ela tem esse poder, essa conexão de quê? Da gente estar orando junto por algo. Amém? Mas de uma forma a gente está orando de uma maneira individual. Já reparou? Eu costumo muito fazer isso no momento de parabéns. Eu falo, olha, faça a sua oração e declare palavras sobre a vida do aniversariante. Eu vou estar orando aqui por ele. Já reparou isso? Eu normalmente faço isso. Ó. Eu vou fazer aqui a oração, mas você faça a oração junto em prol, né, em gratidão ao Senhor pela vida do fulano que está fazendo aniversário hoje. Então isso é o quê? É uma oração uníssona. Quando é uma oração em concordância, você fala assim, gente, concorda comigo em oração. E aí você vai concordar com a minha oração. Agora, quando eu falo para você orar por essa questão junto comigo, então você vai fazer a sua oração e eu vou fazer a minha oração no mesmo momento pela mesma questão. Ficou claro, irmãos? Então, nós como igreja, nós devemos utilizar todos os tipos de oração para cada uma das circunstâncias. Principalmente essas duas últimas. A gente pratica muito essas duas últimas orações. De quê? De orarmos juntos como igreja por uma questão, de orarmos em concordância quando o ministro, quando alguém está orando por alguma questão aqui, né, no momento de culto, ou numa programação específica. Amém? E também, irmãos, entendermos que esses tipos de oração, por mais que a gente às vezes não possa não lembrar dos conceitos, nós precisamos entender que elas precisam ser aplicadas na nossa vida. Não existe um tipo de oração melhor do que o outro. Ah, não, a oração de consagração é mais poderosa,
porque a gente abre mão, a gente renuncia à nossa vontade. A questão não está num tipo de oração melhor ou pior do que a outra. A questão está no momento, aquilo que você precisa. Se você está num momento de decisão na sua vida, que você não sabe para que caminho ir, ou você não tem certeza se o caminho que você está sendo direcionado para ir é aquele, você vai fazer a oração de consagração, onde você vai chegar, Senhor, eu estou precisando definir aqui minha vida. É esse caminho aqui? Eu estou percebendo uma direção para esse. Eu quero ir por aqui. Eu quero por aqui, mas eu estou percebendo ir para cá. É para cá? Seja feita a tua vontade. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Ah, eu preciso de uma questão, eu preciso orar para resolver um problema. Então, a oração da fé. Eu vou pedir algo respaldado pela palavra, confessar aquilo, declarar aquilo. Eu preciso render graças, eu preciso ter uma vida constante de oração em relação a ações de graças. Então, eu vou usar a oração de ações de graças. Ah, eu preciso entregar uma questão para Deus, porque eu estou sofrendo uma perseguição no meu trabalho, eu estou passando por uma situação difícil. Senhor, essa causa é sua. Resolve para mim. Eu preciso resolver. Essa pessoa está me perseguindo. Eu preciso resolver isso aqui. Senhor, eu não quero mal para ela, mas eu só não quero ser impedido de prosperar, de avançar nas minhas questões. Oração da entrega. Oração de intercessão. Eu estou lá, irmãos, orando. Não, a gente sempre pensa em intercessão, sempre nos missionários, mas às vezes a gente precisa interceder pela nossa família, irmãos. Orar por um parente não salvo. Orar por um parente que está numa situação difícil, interceder, mas não de uma forma protocolar, mas de uma forma intrínseca, uma forma conectada. Amém, irmãos? Então são todos esses tipos, oração entre as línguas, como eu citei também, algo que deve ser rotineiro, constante na nossa vida, como uma prática de dia a dia. Todas elas são tipos de oração que são fundamentais para a nossa vida. Todas elas têm o seu lugar e o seu momento. O que nós não podemos fazer é deixar de orar. O que nós não podemos fazer, irmãos, é viver alheio a isso. Viver desconectado da vontade de Deus, desconectado do propósito de Deus. Pastor, mas eu estou conectado, eu estou congregando, eu estou fazendo. Irmãos, se você não está orando, você está desconectado. Porque só quem ora sabe aquilo que Deus quer. Só quem ora está ligado com o que o Espírito está dizendo nesses dias. E isso vai nos guardar, irmãos, não só nos conduzir, mas também nos guardar de muitas coisas que nós temos ouvido por aí. Há muitas vozes nesse mundo, irmãos, e quando nós estamos conectados em comunhão com o Espírito, nós somos protegidos daquelas que a gente nem deve ouvir. Amém? Queria que você ficasse de pé. Você foi edificado nessa noite? Amém? Irmãos, como eu falei, isso aqui é só uma pincelada. Amém? Faça o remo se você não fez. Se você fez e passou por essa matéria de uma forma meio, sabe, meia colher, você não gostou muito lá e tal, assista de novo, faça a Luminai, né? Faça a sua inscrição na Luminai e ouça de novo essa matéria, porque eu tenho certeza que você vai ser grandemente edificado. Amém? Eu queria chamar o Ministério de Música, queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Qual é esse momento, irmão? Momento de ações de graças. Agradeça a Deus pela palavra, agradeça a Deus pelo aquilo que Ele ministrou no seu coração, agradeça a Deus porque nesse tempo Ele trouxe algo para poder consolidar na sua vida, uma prática que vai te trazer vida, que vai te trazer refrigério, uma prática que vai te trazer conforto, uma prática que vai te livrar de todo o mal, uma prática que vai te fazer prosperar em todos os seus caminhos. Amém? Só não fique alheio, irmãos. Só não fique como alguém que está vivendo. Nós precisamos estar ter muita certeza daquilo que nós temos que fazer. Ter muita clareza do que Deus tem para a nossa vida. E como nós vamos ter isso, irmãos? Orando, tendo comunhão. Precisamos ter comunhão com o Pai. Amém? E nesse momento eu quero que você tenha esses minutinhos de comunhão com seu Pai. Feche seus olhos. Agradeça a Ele, louve a Ele. Pastor, eu tenho muita coisa, mas eu quero pedir algo a Deus. Eu quero